Não é preciso fazer muito esforço para saber que a população negra do nosso país está sendo exterminada dia após dia nas periferias ao redor de estados do norte ao sul e que todos nós temos a ver com isso. Cada vez mais precisamos parar, sentar, ouvir e, mais do que isso, não apenas dizer que não somos racistas, mas assumirmos uma posição antirracista. Eu quero falar contigo um pouquinho hoje sobre Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Esse é um livro de contos e ela tem uma trajetória singular e que já deixa cada um que pega o livro para ler percebendo o quanto que a experiência de vida dela influenciou na construção desses contos, dessas histórias que na verdade é uma história que perpassa vários personagens, porque é a história da população negra e periférica brasileira. E ela tem uma trajetória belíssima, uma trajetória de vida que é a trajetória de vida que representa a sua ascensão enquanto hoje intelectual e uma das principais intelectuais brasileiras que escreve na contemporaneidade assuntos que de fato deveriam ser levados para a sala de aula, do meu ponto de vista. São temas que deveriam ser debatidos e deveriam ser inseridos no currículo escolar da forma como de fato é o dia a dia e a vida da maior parte das pessoas que estão nas escolas públicas do nosso país. Então aqui a gente tem um primeiro ponto interessante para falar a respeito da Conceição Evaristo. Quem não sabe, hoje ela é doutora, né, pela Universidade Federal Fluminense, doutora em literatura comparada, mas ela tem uma trajetória onde ela conciliou por muito tempo o trabalho de empregada doméstica com os estudos, até chegar a essa condição. Ela também é formada pela PUC do Rio de Janeiro, ela é mestra em literatura brasileira, então ela tem uma trajetória que muitas pessoas poderiam dizer que é uma trajetória de sucesso, e de fato é, mas poderiam usar aquele argumento que infelizmente ainda está muito presente na nossa sociedade para tentar legitimar as desigualdades, como que o seu esforço pessoal, a sua capacidade e aquilo que ela conseguiu fosse o exemplo de que cada um que quisesse pudesse chegar até lá. E não é nada disso. Porque a maior parte da população brasileira hoje não tem as mesmas oportunidades, não tem sequer às vezes o direito de escolha, como nos mostra um dos contos aqui desse livro, principalmente se tratando das mulheres negras e periféricas, das meninas negras e periféricas. Eu senti aqui, no caso, além dos milhões de privilégios que eu tenho pela condição de ser homem e branco, eu senti como se essa autora tivesse personificado aqui cada um desses atores que estão nesses contos, e eles todos tivessem sentado ao meu lado e me contado suas experiências de vida, para que eu pudesse minimamente me colocar um pouco mais no lugar deles, reconhecer que é preciso fazer muito ainda, avançar muito, e vir aqui fazer o mínimo que eu posso, de repente, que é tentar te convidar a fazer a leitura dessa obra. Então a gente tem a presença, por exemplo, de personagens, meninas negras, que fica bastante marcado, que em momento algum da sua vida tiveram a escolha da maternidade. Não tiveram a oportunidade do estudo. Não foram elas que escolheram, foram outras pessoas que escolheram por elas. Isso a gente vai ver num dos contos, que tem o nome de Duzu-Querença. A escolha é um privilégio. O direito à escolha é um privilégio. Então, em meio a todas as mulheres periféricas, algumas conseguem ter a possibilidade a mais de escolha. Mas a sua grande maioria não tem escolha. E o papel do Estado, com relação às políticas públicas, é fazer com que todas tenham escolhas. Mas isso não acontece. Então, tomar exceção pela regra, de forma como a gente sabe que muitas pessoas fazem hoje, não é o melhor caminho para resolver os problemas sociais que a gente precisa resolver, para enfrentar as questões que a gente precisa enfrentar. Um outro conto importantíssimo aqui é o primeiro conto, é o que dá nome ao livro, Olhos d'Água. A gente tem aqui a história de uma mulher que um dia fica muito angustiada porque ela não consegue lembrar a cor dos olhos da sua mãe. E aquela angústia vai ficando cada vez maior até que ela decide que ela tem que ir encontrar a mãe para poder se reencontrar, digamos assim, com os olhos dela, a cor dos olhos de sua mãe.
Eu não vou contar o fim do conto para vocês, porque eu perderia totalmente a emoção de ter essa experiência literária. Mas é importante dizer aqui que o reflexo dos olhos de uma mãe negra e periférica, aquilo que passa da mãe para a filha, se torna quase que uma herança. E certamente passa dessa filha para a sua filha, e assim por diante, e assim que tem que ser. Então ela cria também, a partir da sua obra, uma forma de trazer, a partir da história, laços entre as mulheres negras que se mostram fundamentais para que a gente consiga avançar na perspectiva de que exista cada vez mais o reconhecimento dessas pessoas, dos seus papéis na sociedade e de se colocarem no mundo como sujeitos. Acho que foi assim dos contos, de todos os contos que eu já li, mais impactantes e que mais conseguiram me dizer coisas que eu de fato desconhecia ou conhecia muito pouco. Mas eu aprendi muito mais aqui com a autora. Eu fui aprendendo a cada conto. E eu queria te dizer também que tem um outro conto aqui. Eu não estou seguindo a ordem cronológica, tá, gente? Eu estou falando de forma como eles estão vindo aqui na minha lembrança. Mas tem um outro conto aqui também que eu preciso te chamar a atenção. Até porque isso não acontece só nesse conto. Ele acontece ao longo de toda a obra. Que é De Lixão. É um menino negro. A história desse menino negro. As dores que ele passa. Desde uma dor de dente. O que uma dor de dente, uma inflamação de dente para um menino que mora na rua, e aí vem uma expressão que ela utiliza, ele dorme num quarto marquise. Ela faz esse jogo com as palavras que é um troço que eu nunca tinha visto. Olha o peso que tem essa palavra conjugada, digamos assim, não sei como a gente chamaria isso de forma técnica, mas essa junção de duas palavras, quarto marquise, de lixão. De lixão que vivia e dormia no quarto marquise com um outro colega e um dia acorda com muita dor no dente, o dente inflamado. E aí ele vai se dar por conta daquele sofrimento, que aquele sofrimento, na verdade, ele reflete tantos outros sofrimentos que ele já teve ao longo da sua vida, na infância, na relação com a mãe, na condição que ele está naquele momento, crianças que têm que se tornar adultos muito cedo. Quantos de lixão tu não encontra no teu dia a dia, passando na rua? Quantos de lixão a gente vê dormindo em quartos marquises pelas ruas de todas as cidades do nosso país? E o que essa imagem, que cada vez tem se proliferado mais, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos diz? Porque nos diz respeito. Porque a cor dessas pessoas, majoritariamente, é negra. A criminalização que se faz em relação à pobreza, e aí não é criminalizar simplesmente algo de forma abstrata, é criminalizar a pessoa pobre, é criminalizar a pessoa que não tem a condição de trabalhar, de comprar alguma coisa, de consumir, porque antes de mais nada ela não teve o direito, que é algo que eu falei antes, a escolha, a oportunidade. E se a gente fala de escolhas, a gente precisa também trazer, por exemplo, um assunto que a autora aborda aqui, que é desromantizar a maternidade. Ou seja, a maioria das mulheres negras e periféricas brasileiras, elas acabam tendo uma situação, uma experiência com relação à maternidade que difere completamente daquelas mulheres brancas de classe média alta. E colocar tudo isso no mesmo patamar, a relação da mãe com o filho, com a criança que está sendo gestada, é uma coisa completamente injusta, porque a nossa sociedade de fato já é injusta, e as condições com as quais as pessoas se defrontam com a situação de ser mãe é completamente diferente, a depender do contexto, a depender da situação, a depender de uma série de fatores que envolvem, inclusive, a possibilidade não só de escolher se queria ou não estar realmente gerando aquela vida, mas também de assumir todo o papel que não é só o da mãe, mas também o do pai na criação dessa criança, ou dessas crianças. Então, a realidade social aqui ela é expressa e é exposta da forma como ela é, não da forma como se romantizou dizer que é, tanto em termos de relacionamento, quanto em termos de maternidade, quanto em termos de
paternidade, quanto em termos de crescimento, desenvolvimento, quanto em termos de escolaridade, enfim, todos os aspectos que envolvem ter um filho, criar um filho e fazer com que essa criança possa se desenvolver ou ter suas oportunidades na vida. Em Zaita Esqueceu os Brinquedos, a gente tem um retrato fiel daquelas tantas e tantas crianças que são as vítimas das chamadas balas perdidas. Porque no nosso país, majoritariamente, as tais balas perdidas encontram corpos negros, corpos de crianças negras, que não são apenas números e que, para além disso, tem uma situação que ainda pode ser mais chocante, que é o fato de que essas balas também encontram corpos de mães que estão esperando crianças que não tiveram ainda nenhum direito à vida fora do útero e não chegam a ter esse direito. Então, expressar essa relação da violência policial também em meio às comunidades e às regiões periféricas de maioria de população negra no nosso país é um papel fundamental que a literatura precisa cumprir e deve cumprir e que Conceição Evaristo faz com maestria. E por isso eu digo, reforço, a importância de obras como essa serem levadas para a sala de aula, e não é só sala de aula de escolas públicas, onde a maior parte daquelas pessoas que estão lá já vivem, de certa forma, um pouco nesta realidade, mas também para as escolas privadas, para as redes de ensino privada, onde a grande maioria dos alunos são brancos. E essa diferença de cor e de classe, ela está marcada na estrutura da sociedade brasileira. Não pode ser negada. E essa questão das pessoas que acabam sendo vítimas de violência policial dentro das comunidades periféricas, ela também se expressa no sentimento de alguns personagens, como no conto Ana da Venga, onde até mesmo o prazer vem acompanhado da dor. Os momentos de prazer do dia a dia, o cotidiano, é acompanhado sempre de um sentimento de tristeza, de dor, como um personagem que sempre ao fazer amor com a esposa, ele chorava. Então, há aqui a obra do ponto de vista poético, há aqui a construção literária do ponto de vista estético, que é perfeita, e há também aqui o diálogo humano, o diálogo que extrapola todas as estruturas linguísticas e perpassa aquilo que há de essencial dentro da sociedade brasileira, que precisa ser discutido, que é o direito à vida. Leiam Olhos d'Água, leiam Conceição Evaristo, foi meu primeiro contato com a autora e certamente não será o último.